Ele foi eleito o vereador mais jovem da história do regime democrático de Sorocaba. Autor de inúmeras leis em vigor, uma delas, a que fez vigorar a Semana Municipal dos Direitos Humanos. Advogado e professor, é casado e tem 2 filhos. Em seu segundo mandato como deputado estadual, foi eleito com 47.923 votos. Olá, eu sou Silvia Garcia e o programa Autorretrato de hoje vai conversar com o deputado estadual do PSOL, Raul Marcelo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Aliás, deputado estadual do PSOL e líder também. Da bancada, é isso. Obrigado pelo convite, Silvia. Quero cumprimentar você, os servidores aqui da TV da Assembleia e dizer que é uma satisfação aqui poder participar desse programa. Então vamos lá, porque eu acho que está todo mundo querendo conhecer melhor quem é esse deputado. O programa Autorretrato gosta de entrar fundo na vida desse ser humano que antes de ser um parlamentar foi filho de alguém, foi irmão de alguém, estudou em algum lugar. Então vamos começar lá de trás. O senhor é de Sorocaba mesmo? Então eu nasci no Hospital das Clínicas em Marília. A minha família é de uma cidade bem pequena, chamada São Pedro Turvo, que é do lado de Santa Cruz, Ourinhos. Eu cheguei em Sorocaba bem com longe aqui de São Paulo, hein? É, bem longe. É bem no interior, né? É. Meus avós têm sítio, até recentemente tinham um sítio lá ainda, eu frequentava nos finais de ano. Boa. É aquele rio limpo, né? Coisa muito rara, né? Nos grandes centros hoje de São Paulo, rio limpo, muito verde, né? Meio ambiente ainda preservado. Pegava a fruta do pé. Eu cheguei em Sorocaba aos 2 anos de idade, meu pai veio trabalhar em Sorocaba, né? E a família veio toda. E aí nós chegamos em Sorocaba e meus irmãos entraram no movimento estudantil. Então, as pessoas que acompanham, assim, os mais velhos vão lembrar, na ditadura militar, né, principalmente no período de transição, Sorocaba foi marcado, teve lá a noite do beijo. Uhum. Teve um juiz em Sorocaba que proibiu o beijo em praça pública. Teve um movimento, né, comecinho dos anos 80. Então, meu irmão participou desse processo, fundou o primeiro Grêmio em Sorocaba, comitê de anistia e tal. Depois, o senhor tinha quantos anos na época? Não, eu era menino, criança pequeno, então, mas aí meus irmãos da igreja católica, né, eu participava da igreja, na Juventude Operária Católica. Então, daí que vem, inclusive, a minha relação com o Plínio de Arruda Sampaio e tal. E aí nós fomos para o PT, né, minha família toda, meus irmãos, né, foram para o PT. A gente contribuiu na construção do PT nos anos 80, né, o PT com uma relação com a igreja de base e tal, e também o movimento estudantil. E aí em 92 eu já estava um pouco maior, eu participei daquele movimento do Fora Collor, né, do impeachment do Collor. Quantos anos tinha, lembra? Ah, eu era bem novo, acho que estava no ensino médio ainda, né? Tava começando ensino médio com... ensino médio, 14 anos, 13 anos, era É, ainda menino mesmo. Bem menino, bem Porque a galera do Porque Fora Collor era 17, 16 anos, Porque o meu irmão Márcio, Silvia, ele era diretor do Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, que hoje virou Universidade de Sorocaba, né? Antes era a FAF, hoje é a Uniso. Hoje é a Uniso. E eu lembro que o Collor pediu para as pessoas saírem de verde e amarelo e o pessoal saiu tudo de preto. E aí fizeram, inclusive, um enterro simbólico. E a gente que era secundarista, a gente acompanhou também o movimento puxado pelos universitários, né, em Sorocaba. E aí eu comecei a participar no movimento estudantil e também na Juventude Operária Católica, na base da igreja. Tinha um padre, né, que infelizmente saiu de Sorocaba, na zona norte de Sorocaba, um padre da Teologia da Libertação, padre Benedito, né. Então ele tinha grupo de discussão na igreja, tinha debates sobre a situação do país, era uma coisa fantástica. Então eu comecei, a minha iniciação política foi por aí. Foi meio que natural, né? Aí eu fiz colégio técnico em processamento de dados, né? E eu desenvolvi um projeto para levar para as escolas. Depois eu fiz letras e virei professor da rede pública. Processamento de dados para letras. Aí eu fiz letras e virei... eu fiz colégio técnico em processamento de dados, aí eu fui 2 anos para a FATEC. Tá. Aí eu tranquei minha matrícula na FATEC. E aí eu voltei para Sorocaba, porque eu fiz fora de Sorocaba a FATEC. E fui fazer letras. E aí eu fui trabalhar na rede como professor. E aí teve uma greve na rede pública. Mas né? já assim logo? Já os primeiros 3 meses que eu estava dando aula, e eu dava aula de língua portuguesa e também de recuperação de computadores em várias escolas, porque infelizmente o governo mandou para as escolas, isso eu estou falando aqui nos anos 90, hein, muitos computadores, e não tinha ninguém para ensinar, não tinha muita gente com conhecimento técnico ainda, e os computadores ficavam encaixotados. Então eu fiz um projeto junto com várias diretoras. Então eu dava aula de língua portuguesa em um colégio e aula de informática em vários outros. Levou então, essa disciplina para dentro da escola. Eu fui consertando os computadores, aí tinha hora vaga, os alunos iam lá e tal. E acabou que eu acabei dando muita entrevista em jornal na época por conta disso, programa de TV. E aí veio a campanha de 2000, né? E um grupo de professores e um grupo também de militantes políticos acabaram indicando meu nome para ser candidato a vereador. Né? Quantos anos tinha? Estava com 18 anos. Aí eu falei, nossa, né, ser candidato a vereador. Aí eu falei, poxa, assim, eu vou fazer uma campanha como, né? Eu fazer campanha com meus amigos, tal. Eu também gosto muito de música, tenho muitos amigos no meio cultural em Sorocaba. Que tipo de música que gosta? Oi? Que tipo de música?
Ah, eu gosto MPB, rock? MPB, rock nacional, gosto de música caipira também. Né? Bom, né? Ah, música caipira do interior, né? A gente que é do Moda de interior violão, gosta muito, né? Nossa Senhora. Então, mas eu gosto de violão, eu tenho violão, para tocar eu gosto de tocar bossa Eu nova. tô perguntando isso daí de música, porque dependendo do músico que o senhor foi ou tem bastante amigo, tem até legião de fãs. Mas eu gosto também de música caipira, do Renato Teixeira, do Almir Sater. Ótimo. E aí eu tinha as relações do meio cultural, tinha as relações dos meus alunos, né, as pessoas que eu convivia. Eu falei para as pessoas, olha, se eu for ser candidato, acho que eu não vou ter muitos votos. Mas aí montou-se um grupo enorme de apoiadores na cidade. Montou, assim, acho que tinha umas 200, 300 pessoas para apoiar a minha campanha. E a gente acabou saindo vitorioso daquela eleição. E qual que era o seu lema, o seu tema, o mote? Eu fui para a Câmara para trabalhar a educação, né? Já era isso. Trabalhar a educação, trabalhar a questão da concentração de renda, né? Que a gente aprendeu isso muito, principalmente nos grupos de igreja, né? A questão da desigualdade social, né? A teologia da libertação sempre bateu muito nisso, né? Somente nos anos 80 e final dos anos 70, né? Que o Brasil, de fato, não é uma pregação sem fundamento, né? A pregação da teologia da libertação está muito correta, porque o Brasil, de fato, tem uma dívida social imensa, né? Uma parcela do nosso povo que às vezes não tem nem acesso à comida, não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso à educação. Só conhece o Estado através da força da polícia, né? Então, assim, ou sistema prisional. Então, é uma parcela da população, acho que os 30% da população do Brasil, que infelizmente está à margem e é relegada a uma vida de humilhação, né? Então, essa era a pregação e a gente foi para a Câmara para defender essas teses, né? Políticas públicas para diminuir a concentração de renda, saúde, educação, democracia, para que o povo pudesse participar também da administração pública. Fiquei 4 anos na Câmara Municipal. E continuou fui como reeleito professor? Mais votado. Como é que foi essa vida aí? Não, dividindo? eu me aprofundei, depois fui fazer Direito. Eu me aprofundei na Câmara Municipal. Né? Eu fui fazer Direito, né? E atualmente, inclusive, tem escritório de advocacia em Sorocaba. E aí eu fui para a Câmara, eu fui reeleito mais votado, né, da cidade, depois naquela eleição. E aí 2 anos depois, esse mesmo grupo que me apoiou para vereador, achou que eu deveria ser candidato a deputado. Aí eu saí candidato a deputado estadual e a gente veio aqui para a Assembleia, ficamos 4 anos aqui na Assembleia. Depois eu aumentei 10 mil votos, é engraçado isso na política, né? Eu tive mais votos, eu tive 35 na primeira eleição, 36, e na segunda 56, na verdade foram mais de 20 mil votos. Mais de 20 mil? E não consegui me reeleger, né? E aí eu fiquei 4 anos afastado, né? Não afastado do parlamento, que eu sempre não digo da política. Pessoas, não da política. Nossa, fiz muita Ficou fazendo política. O que nesse período? Além da advocacia, né? A advocacia militante que a gente chama, isso né? que eu ia falar. Assessorando que movimentos sociais, movimentos sociais, servidores públicos, e tal. Também na construção do nosso partido, que é o PSOL, né? Então eu viajei pelo Brasil aí, aqui no interior de São Paulo, defendendo a importância de nós termos no país um partido que consiga juntar as pessoas que são mais progressistas, né? Que defendem mudanças estruturais no Brasil, o polo esquerda, universidades, trabalhadores, né, que estão ligados aos sindicatos, movimentos sociais, servidores públicos, para criar um polo no Brasil que consiga não só resistir à retirada de direitos, mas também apresentar um projeto global de mudanças estruturais na sociedade brasileira. Então a gente ficou trabalhando nisso e agora voltamos aqui para a Assembleia novamente. Naturalmente voltou para casa. Bom filho, a casa toda. Voltamos para casa com menos votos, inclusive, que na outra eleição, né? É porque minhas campanhas, Silvia, elas são campanhas assim que... por exemplo, essa última eleição a gente nem jogou papel na porta das escolas, a gente fez uma campanha, não colocamos... Mas então como é que consegue? Não gastamos pouquíssimos recursos, só na internet. Internet e reunião na casa das pessoas. Então, tem lá um professor que me apoia, a gente vai lá, faz uma reunião, discute. Reúne tem um sindicalista que me apoia, a gente vai na porta da empresa, reúne os trabalhadores e conversa. Tem um centro acadêmico que me apoia, vai lá, reúne os estudantes e conversa. E na internet divulgando o que a gente pensa. Então, assim, é uma campanha sóbria. É uma campanha sóbria, com os pés no chão. E que também dá, e aí que é o bacana, eu acho que é por isso que eu fiquei muito animado para voltar ao parlamento. Porque você fica sem rabo preso, né? Eu não tenho nenhuma empreiteira que vai bater na minha porta para falar para fazer lobby, para ganhar licitação com o governo, entendeu? Mas aí consegue fazer as coisas? Não, dá para fazer bastante coisa. Nós estamos com vários projetos aí. Eu consegui aprovar um projeto no governo do Serra, né? Que é o projeto que obrigou os clubes de futebol a mandar para a escola e acompanhar a frequência e inclusive o resultado escolar dos menores de 18 anos de todos os clubes oficiais de São Paulo. Você sabe que a FIFA pegou isso aí, está levando para vários países essa questão e, infelizmente, o Ministério do Esporte não adotou isso como uma política estrutural para o esporte no Brasil, porque é uma tragédia. Eu lembro a última pesquisa que nós pegamos da Universidade Federal de Minas Gerais, em torno de 60% dos jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, de alguns anos para trás, que tinham a conclusão do ensino fundamental.
entendeu? Então, assim... Até nisso. É uma tristeza, né? Porque o futebol é uma paixão nacional e você tem esses atletas que são referências para os nossos jovens, né? Mas que, infelizmente, os clubes só querem ver o dinheiro e acabam que não cuidando da formação desses nossos atletas. O conteúdo deixa de lado. Porque lado. o atleta não é só a questão do esporte, é também a questão da formação cultural, intelectual, né? Você pega nos Estados Unidos, qualquer jogador na NBA é engenheiro, entendeu? Ou é formado em alguma Vem de uma matéria. Faculdade, né? Porque lá nos Estados Unidos, o que eles fazem? Na Incentivo, Europa e no né? Japão, o que eles fazem? Eles trabalham de forma planejada, o Ministério da Educação e do Esporte, eles são juntos. Então, o desenvolvimento da atividade esportiva nas escolas. Cuba também faz assim. Então, Cuba é um país pobre, os países ricos todos trabalham nessa linha. Com atletas então, totalmente expoentes aí que a gente tem em Cuba. O Seedorf, que é um jogador holandês, uma vez ele estava dando entrevista, eu acompanhei a entrevista, ele estava falando que na Holanda, os clubes eles são obrigados a ter professores que vão acompanhando as matérias para dar aula de reforço para quem está indo mal na escola, entendeu? E, inclusive, em viagem de avião, vai um professor no avião dando aula para o pessoal. Então, assim, é uma preocupação, por quê? Que tem que ter essa preocupação, a gente fez esse projeto. Para que esse atleta, 99,9% não vai conseguir ser profissional. Né? E os que conseguirem ser profissional, tirando os grandes clubes... É uma realidade, mas é que isso daí não é falado, né? É aquele sonho, né? E mesmo aqueles que consigam ser profissionais, muitas vezes vão para clubes pequenos. Agora, o Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha, né? Federação Paulista de Futebol. Tá difícil. Sinceramente, não sei para que serve isso. Os clubes do interior têm contrato com os jogadores 3 meses. Terminou o Campeonato Paulista agora para os clubes do interior, fechou as portas. Acabou. O São Bento de Sorocaba, que é um clube centenário, né? Que já teve a zaga, inclusive... É seu time, não? É meu time. Eu gosto também do Palmeiras, mas meu time de coração é o São Bento. Né? Se joga São Bento e Palmeiras, eu torço pro São Bento, não tenho dúvida. Tem, sem dúvida. E o São Bento agora dispensa todos os jogadores. Então, terminou a temporada, o campeonato, né? Nem a temporada, né? De 2015. 3 meses, não tem um calendário anual, não tem... Então, olha que situação precária. Aí o jogador pega aí, as pessoas têm família, né? Sim, aí vai serviço deles. Um que eu conheço foi jogar a 2ª divisão lá de Goiás, entendeu? Aí o outro vai fazer algum bico em outra área, entendeu? Então, assim, o esporte no Brasil existe uma superexploração também em relação a esses jovens, né? E não existe esse cuidado de trabalhar integrado. Eu espero que... A Copa já passou e a gente não mudou isso, né? Eu espero que com a Olimpíada está chegando, que a gente comece a trabalhar a educação, o esporte. Por quê? Porque daí você tem a formação física e a formação intelectual, né? Então tem uma formação global da pessoa, porque nem todo mundo vai ser o Usain Bolt, nem todo mundo vai ser o Ronaldinho, né? O importante é que as pessoas pratiquem esporte para preservar a sua saúde e continuem estudando para poder, se eventualmente não for profissional, né, no esporte, possa desenvolver a atividade profissional em outra área tranquilamente. Sem o menor problema. Sem o menor problema, sem né? menor problema, aí com regras, com metas, que é isso que o esporte faz. Nós vamos entrar com um projeto aqui de emenda à Constituição Estadual, porque a única coisa que o governo do Estado de São Paulo faz em matéria de esporte são os jogos regionais, que é um negocinho desse tamanho assim, ó, um caraminguazinho, não gasta nada. Então nós vamos entrar com uma emenda para gastar no mínimo 1% do orçamento do Estado com esporte. Cada R$1 que você gasta em esporte, você reduz o gasto em 30 centavos com saúde. Aí sim. Entendeu? Agora, não é esporte, não é para dar dinheiro para a Federação Paulista, nada disso. É para pegar o esporte na escola de base. Esporte para o idoso fazer uma caminhada, entendeu? Essas coisas que são importantes, porque daí você reduz a fila no SUS, você aumenta a expectativa de vida da população, diminui o consumo de remédios. O remédio mais vendido no Brasil hoje é Rivotril, que é um antidepressivo. O remédio da felicidade, fortíssimo, né? Que todo mundo fala que é da felicidade. Então, Endorfina também endorfina dá também. felicidade, né? Então, assim, a gente precisa... Aí as pessoas, às vezes, se você faz uma atividade física, você acaba aqui tendo um ganho de saúde, de incentivo. Tudo. Fica mais então, disposição. a Secretaria Estadual de Esporte, que infelizmente virou barganha de troca, você não tem nenhum secretário aí com estofo, não é? Não, as pessoas... Aqui, até você andar na Assembleia, você vai perguntar quem é o secretário de Esporte, não sabe o nome. Por quê? Porque não é uma pessoa que, entendeu? Que tem uma reputação, que tem uma história na área, virou moeda de troca para ter apoio político na Assembleia, que é uma tristeza para a gente. Mas nós vamos defender essa tese para que a Secretaria Estadual de Esporte tenha um orçamento volumoso e que possa, de fato, intervir na vida dessas pessoas do nosso Estado. Então, eu fiz esse projeto, muita gente falou que não ia aprovar, porque a Federação Paulista ficou contra e tal, e a gente acabou que aprovando, e o Serra, na época, era o governador, sancionou, e eu já malhei. Então, assim, dá para trabalhar muitas coisas aqui, nós vamos trabalhar. Eu estou curiosa aqui, deputado, o senhor falando, enfim, toda essa trajetória sua, dos seus irmãos, família, já sempre envolvido com esse cunho político, essa veia. E seus pais? Quem são seus pais? Sua mãe, seu pai, filho de quem? Então, meu pai é Raul também, né? Meu pai é Raul também, então, é um metalúrgico aposentado,
E minha mãe cuida das coisas da casa. Dona de casa. Dona de casa. E de onde vem? Porque essa veia saiu para todos os filhos ali. Saiu para todos os filhos. São quantos filhos? Eu tenho uma irmã que é empresária, que ela não atua na política, nem mora no estado de São Paulo. Todos são quantos irmãos? Somos em 5. 5 irmãos. 4 homens? A mais velha, ela mora no estado do Paraná, é empresária do ramo de cosmético, né? Uma pessoa que eu gosto muito, tá? Ela tem a opção de vida dela. Agora os outros meus irmãos são todos da vida pública. Todo é professor, tudo vida intervém. Pública. Tudo Mas na política é só o senhor? Na política partidária, não. Todos eles têm filiação partidária, são todos filiados ao PSOL. E é que por exemplo, uma irmã é professora, atua no Sindicato dos Professores, na POSP. Vai no seu segmento. Entendeu? O meu outro irmão, ele atua no PSOL também, professor. Então, o que seus pais acham disso? Eles gostam, né? Eles gostam? Eles gostam. Os filhos estão sempre debatendo as coisas na cidade. Entendem direito que vocês estão... Entende? Entende. No começo, nos anos 80, tinha uma certa resistência. Vou te falar, porque nos anos 80... do regime militar ainda tinha um ranço muito, né? Regime militar. Fazia greve. Lembra, meu irmão às vezes participava de era greve e né? tal. Então, todo mundo ficava com medo em casa. Nossa, o que vai acontecer? Mas depois da redemocratização, principalmente depois da Constituição de 88, né? E aí os anos 90, então o Brasil hoje tem meio que uma acomodação em torno da ideia da democracia. Apesar de, curioso, vira e mexe você lê em alguns grandes jornais ainda, críticas, por exemplo, ao exercício do direito de greve, né, que é um direito constitucional. É um direito constitucional. Então, uma coisa assim, mas eu acho que na média a gente conseguiu ter um alargamento democrático depois da ditadura militar no Brasil. Conseguiu hoje as pessoas vão para a rua, né? Nós estamos falando aqui nesse programa, está tendo uma ocupação aqui na Assembleia dos Professores. Tem greve, tem manifestação de rua, tem protesto. Então, teve esse alargamento democrático, que inclusive se ampliou depois de junho de 2013, né? Depois daquele grande movimento que teve. Agora tem bastante gente indo para a rua. E é engraçado que até do ponto de vista cultural, né? Você viu que voltaram os blocos de rua, de carnaval, né? Voltaram os bloquinhos de rua. O povo está gostando de ir para a rua, isso é importante, porque a gente precisa... todo mundo dentro dos seus nichos, né? Todo mundo fechado, enclausurados, com... né? Você veja que a opção de lazer no Brasil é shopping center, né? Que é um espaço fechado. É sair de dentro para ir para dentro. Vai para hotel, vai para resort. Sair de dentro para ir para dentro. Nós precisamos ocupar o espaço público. Que é nosso. E o espaço público é importante porque os problemas do Brasil, eles são problemas que afetam a todos, portanto, problemas públicos, e só podem ser resolvidos que a gente debater eles, né? E o espaço de fazer esse debate é, claro, na TV, é no jornal, mas o espaço privilegiado é na rua, é na praça pública. Ali no boca a boca, olho no olho, né? Discutindo política, né? Porque os problemas estão aí, a gente precisa discutir sobre eles. Não anda sem isso. O senhor é casado há quanto tempo? Sou casado já há 7 anos. Não pode errar a data, hein? 7 anos. Agora parou para pensar um pouquinho, senão a esposa não. Ela também, a sua esposa também é da área política? Também... Minha esposa é professora universitária e advogada. Professora de quê? Professora de Direito Penal. Também na área ali. Direito Penal, E tem filhos? Livro publicado, tenho 2 filhos. Meninos? Meninas? 2 meninos em casa, 2 meninos. Já estão grandinhos, não? Um de 7 e um de 5. Se eles entrarem para a política, o que o senhor vai achar? Porque, olha, primeiro, porque meu conceito de política é um pouco mais amplo, sabe? Outro. Eu acho que todo mundo faz política, né? Tem uma poesia do Bertold Brecht, né, que é bonita, que trata disso, né? Todo mundo faz política, né? Porque o preço do ferro, do arroz, do feijão, o desemprego, tudo está afetado na política. Agora, a questão é se você vai fazer política partidária, se vai fazer política em ONG, vai fazer em sindicato, ou se vai fazer a política do silêncio também, porque na medida que as pessoas não participam da vida pública, elas estão corroborando e assinando embaixo tudo que está acontecendo aí. Certo. É um tipo de política também. Eu vou incentivar os meus filhos para que eles façam uma política ativa, né? Que é uma política pública. Agora, se eles vão querer se filiar em algum partido, algum sindicato, alguma ONG, alguma entidade, isso é uma opção deles. Mas eu estou trabalhando, inclusive em casa eu fiz até uma lousa, tenho uma lousa lá, final de semana, eu tento passar algumas coisas para meus filhos de várias áreas, né? E, assim, sempre estimulando que a participação na vida pública, porque é de fundamental importância, né? Fundamental importância. Não dá, a gente vive em sociedade, né? Ninguém consegue viver isolado em algum lugar. Então, na medida que a gente vive em sociedade, e aí que está, acho que o drama nosso, e não é só do Brasil isso aí também, mas no Brasil está acontecendo muito aqui, o grande drama nosso é que, principalmente, a gente vive na sociedade de massa, né? Então tem os meios de comunicação de massa, é que eles dão uma dimensão muito grande para a vida privada das pessoas. Você vê que tem, você pegar a televisão à noite, a TV aberta, o que tem de programa sobre namoro, entendeu? O que tem de programa sobre sexo, sexualidade, tudo, estimulando. Isso aí é tudo importante. Só que tudo viram celebridades. Só que isso é uma dimensão do ser humano que é importante.
Mas é uma dimensão privada. É uma delas. É uma dimensão privada. Agora, o ser humano tem essa outra dimensão, que é a dimensão pública. Isso a gente, na sociedade, principalmente nos meios de comunicação de massa, quase não é trabalhado. Entendeu? Como você expressar o seu pensamento, entendeu? Como aprender a ouvir as pessoas, entendeu? Como expor uma ideia, começo, meio e fim, entendeu? Os problemas do Brasil, as grandes entraves para nós, os problemas mundiais, né? Isso os meios de comunicação de massa quase não tratam. Eles tratam muito da dimensão individual e privada das pessoas, né? Inclusive agora tem até um ramo do jornalismo que fica perseguindo os outros na rua, né? Como é que é o nome desse ramo? São os paparazzi que tem. Paparazzi. São os paparazzi, isso. Entendeu? É o culto da vida privada. É uma dimensão do ser humano importante, mas você tem essa outra dimensão pública. E, infelizmente, a escola deveria ser o espaço para formar, né? As pessoas aprenderem a falar em público e tal. Mas como isso não tem, a gente tem que tentar fazer nas famílias mesmo, né? Então eu vou fazer esse esforço grande. Uma curiosidade que me vem aqui. Para preparar meus filhos para essa vida pública que é de fundamental importância. O senhor está falando de televisão, dessa mídia rápida que a gente tem, né? Digitou ali também no computador, clica, já sai a notícia mastigadinha para a gente e a gente já coloca na nossa cabeça, que é a nossa opinião, inclusive. Vem a informação, você fala, o fulano cometeu um crime, tarará. É culpado, a gente não vai realmente a fundo tentar pesquisar, ler. O brasileiro está lendo muito? Não? Pouco? Está dando tempo para ler? Olha, está vendendo bastante. O mercado editorial no Brasil cresceu no último período, né? Isso eu acho que tem que ser. Isso é saudável. Agora, por outro lado, teve um crescimento também muito grande por conta das redes sociais e textos curtos, né? De leitura Twitter, né? 70 toques, né? Teve um crescimento. Acabou. É o lead que a gente chama em jornalismo, é só a manchete. Mas isso está refletindo também, Silvio, uma situação, né? Que é a situação. Inclusive as pessoas, é uma coisa difícil, né? Para a gente que vive divulgando. Eu escrevo, e é terrível, às vezes você vai escrever um texto longo, um artigo grande, e a pessoa fala, Raul, dá uma enxugada aí, põe 2 palavras, senão o pessoal não vai ler nas redes sociais. E não lê mesmo. Então é difícil. Agora, isso é um sintoma também de uma outra situação, né? É sintoma brasileiro? Não, isso é um sintoma mundial, que é a gente está vivendo uma vida mais precária, não é? O trabalho ficou, se você pegar nos últimos 30 anos, o trabalho ficou mais precário, não é? As relações sociais, por conta disso, se precarizaram. Mais efêmeras, mais... Inclusive a capacidade nossa, tem muitos autores aí escrevendo, tem um inclusive que trabalhou na OIT, um autor inglês, escreveu sobre a precarização, dizendo que isso pode até prejudicar as gerações futuras no sentido de conseguir planejar o futuro. Porque o século... nesse nível? O livro é meio... Assim, porque isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Essa discussão desse PL 4330 de precarizar tudo, né? E aí o trabalhador ficar extremamente fragilizado, trabalhar 3 meses numa empresa, trabalhar 3 meses na outra. Isso não é um fenômeno só no Brasil, né? Tem vários países acontecendo essa situação. Então, a preocupação que ele levanta é a seguinte, porque na medida que a pessoa fica com a vida precária, ela não consegue nem se planejar em relação ao futuro, e aí ela começa a procurar também informações precárias, que são textos curtos, ela não consegue aprofundar para fazer uma análise de fôlego sobre a nossa condição, né? Entendeu? E os grandes planejamentos, as grandes questões, elas são questões de longo prazo, né? Não tem nada que se resolve aí num lead, completado, numa manchete que você lê. Exatamente. Entendeu? Então nós temos uma geração que não é só um problema no Brasil, mas no Brasil acho que a coisa se acentua mais porque o sistema educacional nosso ele é muito fragilizado. É que você tem aí, inclusive, formadores de opinião, né? Que falam para 10 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas todos os dias, que só vivem de manchetar, né? Não é só manchete. Blogueiros, tem blogs aí que tem não sei quantos mil seguidores nessas ferramentas. São todos textos curtos, né? Mas nada profundo. E as coisas precisam de uma certa profundidade, porque tem temas aí que são, os temas fundamentais são temas que você tem que ter uma digressão mais histórica para poder entender de onde veio e para onde vai, né? Pra você ter uma ideia da curiosidade, sabe que um dos livros mais vendidos no Brasil hoje é o livro do economista Thomas Piketty. É mesmo? Acho que na matéria de economia, né? Já está nos principais jornais, é um dos livros mais vendidos. Um dos livros mais vendidos do mundo, ele está na lista dos livros mais vendidos do mundo. E é engraçado que as pessoas estão comprando e não estão lendo esse livro, porque pelo menos a impressão que eu tenho, pelo menos o mundo político. Sim, né? porque não está praticando, não está colocando em prática. Porque o autor diz o seguinte, ele fala, nos últimos 30 anos, a concentração de renda, principalmente no mundo desenvolvido, foi brutal. Brutal. Hoje, 67 pessoas têm a mesma renda do que 3,5 bilhões de pessoas. O planeta tem 7 bilhões, né? Então, metade da população do planeta, metade, tem a mesma renda do que 67 pessoas. Essa é a situação de concentração de renda brutal que nós chegamos. Né? Metade da riqueza do mundo cabe numa minivan, numa van ou um micro-ônibus, 67 pessoas. E os 3 bilhões e meio não tem renda para nada. Então, ele fala, nós estamos nessa situação de concentração de renda e precisamos de medidas para mudar isso. Primeira medida, taxação das grandes fortunas. Controle de capitais e investimento pesado na educação.
Se você olhar hoje, tanto no Brasil, poucos países estão praticando esse tipo de política. Né? Que não interessa. O Brasil muito, tá, né? então, mas você veja, é um livro vendido, você vê que paradoxo, né? O livro está sendo vendido. Mais vendido, mas e, no entanto, as conclusões do autor, elas não estão sendo levadas. Sim. Então, é uma situação assim surreal, né? É bonito para falar numa conversa, né? Mas ninguém está praticando. Aqui no Brasil mesmo, agora que a Dilma resolveu fazer o ajuste fiscal e o Alckmin também, né? Cortar gastos, está cortando gastos em vez de cortar ou aumentar a receita no andar de cima, taxação de grandes fortunas, está prevista na Constituição, até hoje não foi regulamentado. Está apertando o andar de baixo, né? Isso que eu ia falar, está apertando do restante, tá apertando do restante da população. Defesa, que são os pescadores. Que é o que já paga essa conta faz tempo, né? Então o andar de baixo da sociedade. Então, assim, é um livro vendido e as pessoas estão comprando, porque eu acho que talvez virou meio que modismo aí ter o livro em casa, mas ninguém está lendo, né? É uma tragédia para nós que talvez tenha um pouco a ver com o que você coloca aí do pessoal que gosta de ler texto grupo, porque é um livro de 700 páginas esse daí. É um livro bem de folha. Olha, é realmente antagônico esse livro, tem né? Que suar. Realmente suar, antagônico. Mas vale a pena. Bom, o programa Autorretrato está aqui entrevistando o deputado estadual Raul Marcelo de Souza. De 35 anos, deputado? Não, estou com 37 já. 37 já, ó. Deixei o senhor mais novo, hein? Deixei o senhor mais novo. E uma última perguntinha aqui para a gente encerrar, que estamos chegando aí nos minutos finais. Quase que não dá para eu separar a sua vida da política. Eu estou tentando desmembrar aqui, mas não dá. A política vem e atravessa com tudo. Dessas passeatas, dessas movimentações aí, o que o senhor está achando dessa movimentação aí do brasileiro também está indo para a rua para reclamar? Essa reclamação é digna? É verdadeira? Qual das manifestações? As manifestações que estão pedindo impeachment da Dilma? Tá de 1 milhão aí na Paulista, é isso? Eu tenho respeito pelas manifestações e agora discordo de muitas das bandeiras que estão sendo levantadas, né? Eu acho, por exemplo, que... o senhor vai para manifestações, se precisar? Não, dessas manifestações, não, fazer impeachment da Dilma. Eu acho que eu comecei na política no Fora Collor, né? Bom, numa baita movimentação aí no Brasil inteiro. Movimentação, mas o Collor e o Itamar tinham uma diferença muito grande, não é? Agora, tirar a Dilma para deixar o Michel Temer, entendeu? Eu acho que não vai ter a saída. Será não vai que ser, eles sabem disso? Não vai ser a saída para os problemas de corrupção do Brasil, né? Eu acho que, inclusive, tem essas manifestações, tem gente pedindo a volta da ditadura militar, né? Tem até preocupação com isso. Eu tenho vários projetos aqui da Memória e História, porque é para acabar com as homenagens que foram feitas para os ditadores e para os torturadores, né? É que o Brasil é um país sem memória, deputado, então a gente não lembra direito. Claro, as pessoas, eu quero aqui louvar, as pessoas estarem indo para a rua, mas eu tenho discordância com as bandeiras. Agora, combate à corrupção, nós temos concordância. Isso. Queria dizer que as pessoas combatem a corrupção é importante. Agora, qual que é o centro que na minha avaliação, eu acho que tem que ser? É o financiamento privado das campanhas. Não dá para admitir mais que a Friboi financia aí quase 70% do Congresso Nacional, entendeu? Então, assim, esse é o problema. O problema está aí, porque o candidato recebe dinheiro da empresa, depois ele vai para lá para defender o interesse da empresa, não para defender o interesse do povo, né? Então, é isso que precisava mudar. E aí não é uma questão só de trocar o presidente. Eu acho até que, se de fato descobrirem uma conta da Dilma em algum país, aí um paraíso fiscal, aí está resolvido. Mas até o momento isso não aconteceu, né? Então eu acho que tirar a Dilma para colocar o Michel Temer também, na nossa avaliação, não vai resolver o problema da corrupção, né? Então o que deve ser feito é combater as raízes. E aí, nesse caso, o movimento, por exemplo, tem pouca gente, eu não vejo ninguém no movimento dizendo que o próprio STF pode resolver isso. Tem uma ação, inclusive proposta pela associação da qual eu faço parte, né, que é a OAB, que deu entrada com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando a legalidade do financiamento empresarial nas campanhas. 6 ministros já votaram, portanto já está resolvida a questão. Só que o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes pediu vista, está descumprindo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal há 1 ano e até agora não deu o seu voto, que é um voto que não vai mudar nada, porque já está decidido. Pedir vista, só para lembrar, é quando ele pede para revisar, para ver novamente, enfim. Para estudar o projeto, né? Estudar o projeto. Só que o voto dele não vai mudar mais o resultado. Então ele pediu vista de uma coisa que não vai resolver. Mas fica lá paradinho. E eu queria dizer que agora tem as manifestações inclusive essa semana também na rua, pedindo o fim a não aprovação do 4330, que é o projeto que amplia as terceirizações, né? Que só hoje não pode terceirizar a atividade fim da empresa. E esse projeto pretende terceirizar a atividade fim, inclusive dentro do setor público. Então, essa é uma manifestação que eu tenho acordo, legítima. Eu tenho concordância. A outra também mas eu não tenho concordância com algumas bandeiras que eles levantaram, estão levantando. Mas essa manifestação que teve recentemente agora, que está contra a ampliação da terceirização, essa é uma manifestação que nós temos concordância com a pauta. Tanto tempo para a gente chegar aí na consolidação das leis do trabalho. O problema do Brasil é que o trabalhador ganha pouco, né? E o trabalhador terceirizado, ele ganha em média 30% menos que o trabalhador que não é terceirizado.
Então, se a gente quer, qual que é o país que nós queremos construir? Nós queremos construir um país onde as pessoas não têm dinheiro para participar da vida comercial do país, nem para empreender, né? E um país que vai exportar matéria-prima ad eterno, ou nós queremos construir um país que de fato as pessoas possam participar ativamente da vida econômica do país, empreendendo, comprando as mercadorias que têm avanços tecnológicos, tendo uma vida, um mínimo de dignidade, né? Tendo acesso à casa e tal. Olha. Então, se é esse o outro país que nós queremos construir, então o poder de consumo do trabalhador tem que ser ampliado, tem que ganhar mais, inclusive não tem que ganhar menos. Então, por isso que nós somos contra a terceirização, porque ela é um equívoco, né? Deputado, infelizmente nosso tempo acabou aqui, o papo foi ótimo, acho que deu para todo mundo conhecer um pouquinho mais aí quem é o deputado Raul Marcelo, quem é o Raul Marcelo. Eu agradeço a sua participação no nosso programa e deixo aqui o convite aberto para voltar muito mais vezes. Muito obrigado, Silvia, um prazer estar aqui novamente na Muito TV obrigado. Pública, né, da Assembleia Legislativa, que tem esse espaço, que é um espaço democrático, e com mais tempo para a gente poder discutir as coisas com mais profundidade. Muito obrigado e um abraço aí para todos os servidores aqui. Muito obrigado, deputado. O programa Autorretrato vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau.